Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física com o seu professor Marcos Kelvin. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe por que quando tu pressiona o desodorante, ele sai um gás frio dali de dentro? Mas, tu sabe por que quando tu pressiona a bomba da bola ou aquela bomba de encher pneu de bicicleta, por que começa a esquentar? Eu vou te responder isso na aula de hoje, hein? Fica comigo! Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física com o seu professor Marcos Kelvin. Depois de falarmos sobre a primeira lei da termodinâmica, hoje falaremos a respeito de algumas aplicações dela. Então vem comigo e fica aí. E se nós estivéssemos diante de uma transformação isotérmica, como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica, professor? Olha só comigo, ó. Transformação isotérmica, principal característica, variação de temperatura nula. E o que vai acontecer com a variação da energia interna? Vai ser zero, professor. Muito bem, o aluno atento. Agora, olha como é que vai ficar a primeira lei da termodinâmica. Lembra que, de acordo com a primeira lei, Q é igual ao trabalho mais ΔU, lei da conservação da energia. Se o ΔU é zero, então, numa transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Pessoal, numa transformação isotérmica, todo o calor fornecido para o gás vai servir única e exclusivamente para uma coisa. Qual é? Realização de trabalho. Aí basta saber se esse trabalho vai ser realizado sobre o gás ou pelo gás. Isso vai depender se o trabalho vai ser positivo ou negativo. Lembra disso, pessoal? Bom, numa transformação isotérmica, o gráfico pressão por volume é dado dessa maneira aqui, olha só. Essa é uma curva isoterma, lembra? Isso daqui se chama isoterma, que é essa curva aqui que representa uma transformação isotérmica. Para calcular o trabalho, a gente precisa do quê? Do quê? Da área. Mas, professor Kelvin, como é que calcula essa área aí? Isso é uma circunferência? Não, não é não. Para calcular essa área aqui, tu vai precisar de um cálculo avançado, tá? Mas, fazendo o cálculo da área, o resultado vai dar esse daqui, ó. O trabalho é igual a 3 meios de NR logaritmo neperiano de VB sobre VA. Aonde VB e VA são os volumes finais e iniciais, respectivamente, pessoal. Logo, numa transformação isotérmica, o gás, ele até troca calor, mas ele não muda de temperatura. É como se tu estivesse botando ele no fogo e ele não estivesse esquentando. Por que ele não esquenta, professor? Porque todo o calor que tu fornece para ele serve para ele realizar algum trabalho, serve para ele expandir, por exemplo. É claro que o contrário também é válido, tá bom? Se eu realizo o trabalho, isso vai se transformar em calor único e exclusivamente, tudo bem? E lembrando que eu também posso retirar calor do meu gás. Isso vai fazer com que o trabalho seja negativo, pessoal. Beleza? Então, vamos continuar nas aplicações agora. Eu trouxe aqui para ti, ó, um outro tipo de transformação. Olha aqui comigo, ó. Nessa transformação aqui agora, o volume permanece constante, ó, isocórica. Quando o volume permanece constante, olha o que acontece com o trabalho. Ele é nulo, porque para que haja a realização de trabalho, lembra? Tu precisa variar o volume. Se não lembra dessa aula, eu vou colocar o card aqui em cima para tu ir lá na aula de trabalho. Gente, como é que vai ficar a primeira lei, então, se o trabalho é nulo? Bom, calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. Se o trabalho é nulo, então a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que todo o calor fornecido vai servir para variar a energia interna no gás. Então, se tu fornecer calor para o gás, ele vai aumentar a sua energia interna. E se tu retirar calor do gás, ele vai diminuir a sua energia interna. A energia que tu está trocando está servindo única e exclusivamente, ó, para mudar a energia interna desse gás. No gráfico P por V, ou seja, no diagrama PV, que é pressão por volume, essa daqui é a transformação isocórica, onde ele sai de um estado A e vai até um estado B com volume constante, tá, pessoal?
Observa aqui que não tem nem como tu calcular a área debaixo dessa curva. Não vai ter área nenhuma aqui, não vai fazer sombra nenhuma aqui. Logo, o trabalho é nulo aqui. Entendeu tudo sobre a transformação isocórica e como é que fica a aplicação dela na primeira lei? Agora, isso tem uma consequência. Presta atenção aqui que eu vou te falar dessa consequência. Tu lembra que variação de energia interna tu pode escrever como sendo 3 meios de NR ΔT? Lembra disso? Se não lembra, vou colocar o card aqui em cima, playlist, ó, volta lá. Energia interna. Tá, professor Kelvin, mas e aí, o que tem a ver isso? A variação de energia interna pode ser escrita como 3 meios de NR ΔT. E o calor pode ser escrito como sendo que macete, lembra? Já que eu estou variando a temperatura da substância, eu posso escrever o calor como que macete, tá? MC vezes ΔT. Beleza, professor, disso eu lembro do que macete. Ei, professor, por que não tem o que mole aí também? Porque aqui a gente está trabalhando só com gás. Eu não estou mudando o estado dele, beleza? Ah, entendi, professor. Tudo bem, então o que macete. Mas por que virou CV, professor? Porque esse cara aqui é o calor específico, mas quando a substância ela está sofrendo uma transformação a volume constante. O conceito dele é o mesmo. Lembra o conceito de calor específico? Aquela inércia de mudar de temperatura? Beleza. Só que ele é um calor específico a volume constante. Uma mesma substância pode ter um calor específico a volume constante e um outro valor do calor específico para pressão constante. Beleza? Ah, tô entendendo então. Beleza. Eu vou relacionar a massa do gás e o calor específico dele com o número de mols dele e a massa molar. E aí, a equação do calor pode ser escrita dessa maneira, ó. Quantidade de calor sensível vai ser o número de mols, vezes capacidade térmica a volume constante, vezes variação de temperatura. Beleza, professor Kelvin? Tá, entendi. E aí? E aí que se Q é igual a ΔU, eu vou igualar esses dois caras. E quando eu igualar esses dois caras, ó, vai patecar N com N, vai patecar ΔT com ΔT, e vai sobrar somente quem? CV, capacidade térmica volume constante, igual a 3 meios de R. Essa daqui é uma consequência interessante de você notar da transformação isocórica, tudo bem? Beleza, mas isso aqui vai ser mais para frente, calma o coração. Primeiro, lembra disso daqui, ó, transformação isocórica. Todo o calor serve para variar a energia interna do gás, beleza? Agora, olha só como é que fica a primeira lei quando tu tiver uma transformação isobárica, ou seja, a variação de pressão é zero. Lembra que o trabalho pode ser calculado como P vezes ΔV? Quando a transformação é isobárica, tu não pode calcular o trabalho como sendo P vezes ΔV? Beleza. Como é que fica a primeira lei, professor? A primeira lei não muda nada, porque aqui nada zera. A quantidade de calor não é zero, o trabalho não é zero, o ΔU também não é zero. E esse daqui, ó, é o gráfico da pressão pelo volume, diagrama PV, de uma transformação isobárica, ó, onde eu saio de um estado A e vou até um estado B, mantendo a pressão constante. O trabalho vai ser essa área do gráfico. Beleza, professor, entendi. Mas eu consigo chegar numa relação parecida com o que eu cheguei aqui em cima, ó. Porque presta atenção. ΔU é 3 meios de NR ΔT. Ok. O trabalho é P vezes ΔV. Mas de acordo com a equação de Clapeyron, P vezes ΔV é NR ΔT. E a quantidade de calor, pelo que macete, eu posso fazer MCP vezes ΔT. E relacionando massa do gás com o número de mols e massa molar, eu chego à relação de que Q é igual ao número de mols vezes capacidade térmica a pressão constante vezes variação de temperatura. Aí eu vou unir tudo isso no pacote só. Eu tenho, da primeira lei, que a quantidade de calor é 3 meios de NR ΔT, que é a energia interna, mais NR ΔT, que é o trabalho, e também tenho que a quantidade de calor, ó, pela equação do Kimacete, é MCP vezes ΔT. Quando eu igualar tudo isso, aqui vai dar 5 meios de NR ΔT. Lá do outro lado vai dar NCP ΔT. Aí vai patecar o N com o N daqui, vai patecar o ΔT com ΔT daqui, e vai sobrar somente o quê?
que a capacidade térmica à pressão constante é igual a 5 meios de R, pessoal. Lembrando que 5 meios de R é a constante universal dos gases. Beleza, professor? Tá, tudo bem. Mas o que tu tem que lembrar aqui de importante é que numa transformação isobárica, a primeira lei da termodinâmica fica igualzinha, ela não nada zera aqui, tá? O detalhe que tu tem que lembrar é que o trabalho tu pode calcular como sendo P vezes ΔV. Agora, eu vou para a última transformação, que é a transformação adiabática. Como é que vai ficar a primeira lei da termodinâmica numa transformação adiabática? Vai ficar assim, ó. A quantidade de calor vai ser zero, porque é uma transformação adiabática. Se a primeira lei me diz que Q é igual ao trabalho mais ΔU, então o trabalho vai ser igual a menos a variação de energia interna. Ou seja, quando eu realizar trabalho, isso vai ser o contrário da variação de energia interna. Isso quer dizer o quê, professor Kelvin? Quer dizer que quando tu fizer um trabalho positivo, a variação de energia interna vai ser negativa. Quando tu fizer um trabalho negativo, a variação de energia interna vai ser positiva. Elas vão ter sinais contrários. Isso quer dizer que quando tu fizer um trabalho sendo pelo gás, ou seja, o gás realizou trabalho para ti. Então foi um trabalho pelo gás, ele expandiu. O que vai acontecer com a energia interna dele? Vai diminuir. Ele vai diminuir. Agora, se tu realizar trabalho sobre o gás, o que vai acontecer? Aí ele vai aumentar. Porque trabalho sobre o gás é negativo, mas a variação da energia interna vai ser positiva, ou seja, ele vai aumentar a energia interna. O que faz todo sentido, não é verdade? Porque se tu pega um gás, pega lá, tá lá um recipiente que tem um gás dentro, e aí tu pega e pressiona ele, ele vai começar a esquentar. Quer ver? Pega, por exemplo, aí na tua casa, aquelas bombas de encher bola ou bomba de encher pneu, e começa a pressionar o gás muito rápido. Gente, uma transformação que é muito rápida, é uma transformação adiabática, tá? Então, quando tu pega lá a bomba e pressiona, como é que fica o cano da bomba? Como é que fica? Fica quente, não é verdade? É porque aumentou a energia interna dela, é porque aumentou a temperatura. Nossa, professor, que bacana. Lembra daqueles sprays que tu usa para baque, por exemplo? Lembra dele? Quando tu pressiona ele, ele é muito geladinho, não é verdade? Ou os desodorantes em spray também, quando tu pressiona ele não é muito geladinho? Por que ele está gelado ali? Por que ele fica gelado? Porque quando o gás sai do recipiente, ele vai expandir. Se ele expande, é trabalho positivo. Mas se o trabalho for positivo, a variação da energia interna vai ser negativa, ou seja, ele vai esfriar. Meu Deus, pessoal, olha só. Fico todo arrepiado com esse tipo de coisa. Naquele tipo de transformação, quando tu pressiona o spray, é uma transformação muito rápida. Então, é uma transformação adiabática. Beleza? Uma característica da transformação adiabática, pessoal. Essa equação aqui, ó, é sempre válida. P vezes V elevado a gama é uma constante. Ou seja, se eu tiver aqui um gás no estado A, que tem uma certa pressão PA e um certo volume VA, e ele sair daqui desse estado e até o estado B, que tem uma certa pressão PB e um volume VB, através de uma transformação adiabática, então eu posso dizer que PA vezes VA elevado a gama é igual a PB vezes VB elevado a gama. Por quê? Porque essa relação aqui é sempre válida. Professor, e quem é esse gama aí? Quem é? Pessoal, esse gama é o coeficiente de Poisson. Ele é CP sobre CV. Ih, professor, eu já vi esse cara hoje, hein? Foi aqui, ó. CP, 5 meios de R, e o CV, ó, 3 meios de R. Logo, o gama, que é esse coeficiente de Poisson, vai ser igual a 5 terços, tá bom? E é por isso que quando tu escreve esse gráfico aqui, ó, P em função de V,
igual a uma constante, é como se eu estivesse fazendo o gráfico de 1 sobre x elevado a 5 terços, tá vendo? E aí é por isso que a transformação adiabática aqui, ó, tem uma curva mais acentuada do que a transformação isotérmica, tá bom? Essa é a diferença entre elas. E uma coisa importante também de notar aqui é que a diferença entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante é igual à constante universal dos gases, gente. Então, tá aí, turma. Como é que fica a transformação isotérmica, isocórica, isobárica e adiabática quando aplicadas à primeira lei da termodinâmica? Beleza, pessoal? Para mais aulas como essa, continue nesse canal, hein, pessoal? Valeu, tchau!